Estão vendo? Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Não, né? Então, Estão? Estão, né? Tá, tudo bem. Então, pessoal, o que que vai acontecer? Ela beneficia as grandes empresas, aquelas que têm capital, pessoal, para que se haja alguma crise, algum problema, ou se tenha baixas na bolsa ou crise no mercado, você consegue manter, né, a produção, a empresa consegue se manter sem sofrer tantas avarias, sem acabar decretando falência. Então, vai acabar beneficiando apenas as grandes empresas. O pequeno comércio, a pequena empresa vai acabar sendo prejudicado, né? Então não vai ter tanto espaço para competir aqui junto com as multinacionais, né? E se a gente está falando que obviamente vai beneficiar as grandes empresas, vai beneficiar obviamente também os países desenvolvidos, os mais pobres vão ficar dependentes desse processo, tanto com relação à tecnologia quanto com relação à própria prestação do serviço, porque o pequeno empreendedor ou a pequena empresa não vai ter condição de atender todas as demandas. Certo? Então vejam só, os países pobres ou em processo de desenvolvimento sofrem com desempregos, baixos salários e aumento das diferenças sociais e dependência do capital internacional, porque lembra que eu falei, sem o capital você não consegue investir para melhorar o serviço, né? Então quem tem dinheiro para melhorar o serviço vão ser as grandes empresas, não vão ser as pequenas empresas, certo? Tá? Então, a nível, pessoal, pense que o neoliberalismo ele funciona a nível global, né? A nível escalável, mundial, belezinha? Tá? Vamos lá, então. O mercado dita, nesse sentido, as regras, né, que conduzem à produção. Então, por exemplo, se você tem um preço ali, né, se você tem um produto que está caindo o preço, tá? Para uma empresa muito grande, uma multinacional grande, ela não vai hesitar em extinguir aquele produto ou queimar, né, muito daquele produto para poder lançar outro produto mais caro, poder se reinventar, né, mas queimando tudo que ela gastou com a produção lá atrás, porque ela tem muito dinheiro, ela consegue se manter. Agora um pequeno produtor, agora um pequeno, né, uma pequena empresa não tem, não pode se dar o luxo de fazer isso, né? Então, vai acabar então que as empresas elas vão consultar mais o mercado para saber o que pode ser vendido, certo? Né? Não é com base na necessidade, mas sim com base no que está mais em alta no mercado. Então, se ela está produzindo produto X e ela vê que a tendência do mercado é que se comece a produzir o produto Y, supondo que ela tenha muito do produto X ainda, ela não vai conceder, doar ou abaixar o preço desse produto X. Ela vai passar a mitigar, ou seja, ela vai passar a extinguir esse produto no mercado, certo? Então, assim, vai queimar ou vai dar um fim a esse produto para que se lance um novo, né? Com base no que está mais em voga no mercado, com base na tendência. E se a gente fala de tendência, a gente fala, obviamente, da publicidade, né, pessoal? Então, a publicidade vai ter um papel muito importante na política neoliberal, porque ela que vai promover e fazer as campanhas, né, para as grandes empresas, tá? Então é importante a gente observar isso também. Belezinha? Tranks, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, basta observar, né, produtores que destroem alimentos para que seu preço se mantenha alto no mercado. Enquanto isso, milhões de pessoas morrem de fome nos 5 continentes e o excedente da produção, que poderia ser direcionado, né, a vários povos, é destruído para que seu valor de mercado não seja prejudicado, tá? Então, lembra o seguinte, pessoal, a política neoliberal sempre preza por proteger, pessoal, o capital, o dinheiro, a moeda, tá? Uma proteção ao giro da economia, não com questões sociais ou questões de índice de desenvolvimento humano, né? Ou até, por exemplo, né, do PIB. Você pode ter um PIB grande, mas o seu IDH pode ser baixo, né? A preocupação na política neoliberal é sempre, então, somente a economia, belezinha? Não é a nível social. Tranks? Muito bem. Cadê? Aqui, tá. Pessoal, pontos positivos. Então, quando a gente fala em pontos positivos para a política neoliberal, a gente já está falando, obviamente, direto, sempre preocupado o quê, pessoal? Com questões econômicas, tá? Então, favoráveis para soluções de mercado. Então, você tem a crise de um produto, por exemplo, né? Você abole ele e tenta lançar um novo produto, né? Então, por exemplo, Getúlio Vargas, quando ele queima as sacas de café, né? Ele, por exemplo, era um cara que fechou a economia, mas dentro do que ele fez, que foi queimar várias sacas de café para poder forçar
para poder diminuir a produção e também valorizar o produto, é uma medida que a gente pode chamar de neoliberal. Só que ele não era neoliberal, mas essa medida faz parte do conjunto neoliberal. Por quê? Porque o Brasil estava dependente do café economicamente, o café não tava vendendo mais, então comprou várias sacas de café ali dos produtores, então o Estado, o governo comprou várias sacas de café, queimou a maioria e lançou só alguns no mercado, no supermercado, para poder valorizar esse produto. Então, assim, são medidas voltadas para a valorização do capital e do produto em si, belezinha? Tá? Então, sistema capaz de proporcionar o desenvolvimento econômico e social. Quando a gente fala em social, pessoal, é se caso o desenvolvimento econômico seja voltado para o social. Então, não adianta o dinheiro entrar para caramba, mas esse dinheiro não for, ele não ser revertido para políticas sociais. E geralmente não é isso que vai acontecer, porque as empresas não estão preocupadas, né? Geralmente não é a grande preocupação das empresas questões sociais. Claro que hoje em dia, pessoal, uma empresa não vai assumir nem falar isso, né, em alto e em bom tom. Então, quem gosta de marketing, né, aí administração, uma empresa hoje tem lá a parte, né? É o novo modelo, né? Missão, valores, ética. Então, a empresa não pode só simplesmente dizer que ela visa o seu desenvolvimento econômico nem o seu lucro. Então, ela vai, né, ter uma espécie de missão, né? Ela vai transparecer ter uma missão humana nesse sentido. Então, é por isso que no modelo neoliberal é capaz que ocorra um desenvolvimento social aí, mas ele é muito mais econômico, tá, pessoal? A preocupação do neoliberalismo não é o social, ok? Tá? É sempre a economia. Tranques aqui, belezinha? Bom, muito bem. Obviamente, então, pessoal, se a gente vai ter mais empresas privadas competindo e mais dinheiro privado competindo entre si, obviamente que os preços eles vão subir e cair, certo? Porque a livre concorrência permite que isso aconteça. Então, um consumidor que, por exemplo, falando de uma pessoa que tem condição de comprar, né, pessoal? Então, ela vai ver um produto, né, no mercado, numa loja, certo? Ela vai para outro mercado, para outra loja, vê que está mais barato, compra aquele produto mais barato. Então, isso dá, né, a livre concorrência permite que o consumidor tenha essa pequena sensação de que ele pode escolher, de que ele pode ter o poder de compra, tá? Então, pensem no seguinte, aquele negócio, eu falando para vocês na aula retrasada sobre indústria cultural. Então, pessoal, as empresas, a lógica, né, neoliberal era o quê? Você, né, ter a noção de que você é livre para poder escolher, né? Mas você pode escolher entre o X e o Y, mas o Z você não tem, né? Então é uma sensação de que você tem liberdade e de que melhora, portanto, a sua situação, né, com relação ao poder de compra. Mas e quem não tem poder de compra algum, né? Quando você joga só para iniciativa privada, por exemplo, o modelo de saúde, como é nos Estados Unidos, né? Se você ficar doente lá, você está perdido. O governo não tem políticas, campanhas para poder cuidar da saúde da sua população gratuitamente. Então, a crítica neoliberal, a crítica sobre esse modelo neoliberal é essa: você tem questões sociais que não são atendidas nesse sentido, porque está sempre focado aqui na livre concorrência. Então, vai ter hospitais mais baratos, mais caros, mas todos serão pagos, Alguém que não pegar um resfriado, que pegar alguma coisa, algum vírus, não conseguir pagar, vai acabar, né, morrer em casa, muitas vezes na rua, né, se a pessoa não tiver casa, certo? Então, é nesse sentido as críticas ao modelo neoliberal, belezinha? Pessoal, alguma dúvida aqui até agora? Quem está participando aqui? A Bia, a Ellen, Guilherme, Maria Fernanda. Tudo bem. Tranks, pessoal, vou seguir então, né? Neoliberalismo na América Latina. Gente, a ideia de neoliberalismo vai ser aplicada na América Latina para poder sanar a dívida externa, tá? Então, o foco aqui, pessoal, é extinguir a dívida externa para poder reintegrar certos países na economia mundial. Então, os grandes, por exemplo, então Brasil, Argentina, né? Tem Paraguai, tem Uruguai, mas assim, os países que tem as maiores economias do continente, eles ainda assim devem muito por causa dos empréstimos que foram feitos através da história, né,
por outras nações, certo? Então, o Brasil, por exemplo, devendo muito para a Inglaterra, devendo muito para os Estados Unidos, né? Então, o que vai acontecer nesse sentido? A ideia é tentar reerguer a economia, certo? Então, deixar que o capital dessas empresas de países das quais eles têm dívida externa entrem no país para poder ir abatendo esse valor, né? Então, a dívida externa com os Estados Unidos é X. Você fala, ó, a gente diminui as barreiras alfandegárias, diminui os impostos, né? Que essas empresas do seu país vão pagar aqui e a gente vai aos poucos abatendo a dívida. Então, o capital estrangeiro entra massivamente aqui, né? Há também a venda, né, de empresas que antes eram do Estado, como a Vale, por exemplo, que foi vendida a preço de banana, valia 20 bilhões, foi vendida por, se não me engano, acho que quanto que é? Acho que 50 milhões, né? Então, pessoal, 20 bilhões vendido por 20 milhões, certo? Então, assim, vendido muito mais barato do que realmente é, para poder abater parte da dívida externa com isso, né, com essa medida. Belezinha, tá? Então, são medidas voltadas principalmente para poder reintegrar né, os países como o Brasil, como a Argentina, como o México, né, com as economias globais. Jogar novamente esses países para poder ter relações comerciais com os países de fora, né? Principalmente, pessoal, após períodos de ditaduras, tá? Então, o Brasil, por exemplo, né? A gente pode chamar que o Estado Novo de Vargas foi uma espécie de ditadura? A gente pode dizer que sim, foi um período autoritário, mas a ditadura militar em si, após Vargas, foi assumidamente nesse sentido, onde houve um empréstimo massivo, né, de dinheiro estrangeiro nesse período, e depois o Brasil teve que reestabelecer as suas relações, porque tinha muita dívida com os Estados Unidos, né? Foi construída muita dívida. Após a ditadura, o modelo liberal entra, né, muito forte, vendendo muita empresa estatal, né, para a iniciativa privada, né, e deixando o dinheiro estrangeiro entrar massivamente no país para poder abater essas dívidas, belezinha? Tá? Pessoal, por um lado é bom porque insere o país na economia global, por outro faz com que ele se torne refém desses países mais desenvolvidos. Vocês conseguem perceber essa relação? É muito importante a gente focar no lado, né, nas duas faces da moeda, belezinha? Tá? País modelo que adotou o neoliberalismo, pessoal, primeiro foi o Chile, tá? Na ditadura do Pinochet, belezinha? Tá? Após a ditadura, tá? A gente tem o Salvador Allende, né? Allende, que usa a teoria do Chicago Boys, lá dos Estados Unidos, do modelo neoliberal também. E acaba, durante certo período, você tem um desenvolvimento econômico, mas, né, de outro lado, o social acaba ficando um pouco de lado, né? Então, notou que nós tivemos os protestos aí agora no final, né, ao decorrer do ano de 2019, a final da Libertadores, inclusive, não pôde nem ocorrer no Chile, porque era uma onda de protestos em que a população saiu, né, quebrando praticamente as ruas do país todo, né, pela questão da crise no transporte. O que foi isso? A empresa, né, tinha um oligopólio, né? Então um grupo de transportes privado que fornecia, né, que prestava o serviço de transporte, metrô, ônibus, né, rodoviário, e aumentou drasticamente o preço para poder aumentar o seu lucro. A população não tinha como pagar isso, né, se revoltou e saiu quebrando tudo. Obviamente que não foi só por isso, né, pessoal? Já vinha-se de uma crise há muito tempo, né, por causa dessa política neoliberal, né? E aí, ao decorrer do ano de 2019, a gente teve essa onda de protestos, tá? Sempre lembrando que vai ocorrer, pessoal, porque países subdesenvolvidos acabam sempre sendo refém desses países mais desenvolvidos, sendo refém da iniciativa privada, belezinha? Tá? Bom, no Peru a gente tem a reforma agrária com o Bermudez, que acaba também, novamente, o pessoal, né, pegando muito dinheiro emprestado ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, vocês devem saber o que é isso em geografia, né? Criada aí após as guerras mundiais para poder reconstruir, né, para conceder empréstimos para a reconstrução dos países afetados pelas guerras, belezinha? Tá? Muito bem, a situação em que os países subdesenvolvidos se encontram é difícil e dificilmente, pessoal, essa parte importante, sairão da sua situação atual, pois sustentam a economia dos países do primeiro mundo. Como que isso acontece? Como eu já falei, você cede, é como se os países subdesenvolvidos fossem um grande quintal, né? Fosse um grande galpão
para fornecedor de espaço, de matéria-prima e de mão de obra e mercado consumidor, né, para os países do primeiro mundo. Então vem a empresa aqui, se instala aqui, paga pouco imposto, o lucro que eles têm leva para o seu país, usa a mão de obra do próprio país onde eles instalaram a empresa e a mão de obra do próprio país também vai ser o mercado consumidor, vão ser aquelas pessoas que vão trabalhar e também vão consumir lá. Né? Então é muito mais benéfico para esses países nesse sentido. Professor, então tinha que aumentar os impostos? De certa forma, sim, mas quando você também aumenta os impostos, você acaba desestimulando que as empresas multinacionais venham para o país. Professor, mas daí não é bom, porque daí a gente vai ter empresas, né, nacionais. Não necessariamente. Se o Estado não criar empresas dentro da sua própria administração, o que vai sobrar vai ser a iniciativa privada. E aí, o país, o Brasil, tem grandes empresários que vão criar empresas privadas, mas que são nacionais, ou seja, onde toda a economia, todo o dinheiro vai ficar no país? Não. Por isso que tem que acabando tendo que ter o capital estrangeiro vindo para poder criar essas empresas. Claro que o que poderia ser feito são obrigações de converter os lucros, né, para o desenvolvimento do país que é sede, né, que fornece o espaço para essas empresas, né? Então tem que ser feita uma espécie de regulamentação aí nesse sentido, certo? Neoliberalismo na educação, pessoal, vamos lá. Ó. A crise do sistema capitalista de produção é uma realidade patente, ou seja, ela é existente, não tem como você falar que não existe, né? Aos olhos daqueles que pensam de forma crítica e não se subordinam ao receber o conhecimento indevidamente manipulado, né, reestruturado e muito bem elaborado pelas elites dominantes, detentoras do poder político, econômico e, de certa maneira, cultural da sociedade atual. Ou seja, pessoal, são modelos que já vêm prontos, pessoal, já vêm pré-prontos, importados de outros, né, de outros países, ou até a maneira de pensar já enraizada na cabeça de determinados grupos, né? Então você tem ali, por exemplo, a ideia de que tudo que, por exemplo, é do Estado não serve, né? Aí é uma ironia, porque você paga você paga o colégio particular para o seu filho a vida toda para depois, porque o quê? Porque você quer que ele passe numa universidade pública, né? Então, pessoal, existe o quê? Existe uma crise cultural com relação à visão, né, da educação, por exemplo, né, falando de Brasil, tá, pessoal? Falando de Brasil. Então, você vê, olha lá, o colégio público não dá as bases suficientes, então o colégio particular vai fornecer uma educação, na teoria, melhor, para o filho depois poder prestar uma faculdade que é pública, né? Então você tem ali, você sofre com o problema da falta de recursos destinados aos setores corretos, né? Então, por exemplo, a universidade recebe muito mais subsídio, mas ao mesmo tempo, né, ela se desenvolve muito mais do que, por exemplo, o ensino do Estado, o ensino do Fundamental 1, Fundamental 2, né, e ensino médio. Né? Então, existe, pessoal, uma crise que é estrutural, né, com relação ao neoliberalismo praticado, que é colocado aqui no país. Belezinha? Tá? Bom, muito bem. Cadê? Eu vou pular essa parte. Aqui, ó. Então, o que acontece, pessoal? Você tem a visão do seguinte: você vê o aluno não necessariamente como uma pessoa. Você vê o aluno como alguém que tem que levar nas costas um título da empresa que educou. Ou seja, o professor, ele passou em tal lugar, a cara dele vai ser estampada lá na outdoor. Ou seja, o aluno acaba sendo, de certa forma, um produto. Né? Ele acaba sendo, de certa forma, ele é visto como um produto. Por quê? Porque ele é preparado para a competitividade do mercado nacional e internacional. Professor, mas existe a competitividade? Sim. O que se faz a crítica que é o seguinte: você deve preparar o seu aluno para a competitividade, mas não apenas então somente para isso. Você tem que ter a noção de que você está ensinando ele, mas o aluno tem que saber criticar e saber se entender nessa situação. Falar, ao mesmo tempo que eu quero isso para mim, eu sei que vai ser competitivo, mas eu sei que acima de tudo eu também sou um ser humano, né? Eu sei que acima de tudo eu entendo o que está acontecendo. Lembra que eu falei na aula retrasada, né? Que eu citei a frase lá do Matrix, né?
todos nós somos marionetes. A diferença é que eu enxergo as minhas cordas. Então, você ter a noção e fazer a crítica, né, ao que está se estabelecendo, principalmente com relação à educação no país. Belezinha? Tá? Então, ó, utilizar a educação como veículo da transmissão de ideias que proclamam as excelências do livre mercado e da livre iniciativa. Então, você prega ali que o correto é você privatizar tudo, né? Que o correto é você tirar do Estado todas as funções sociais que a eles são atribuídas, sendo que o Estado ele só existe graças ao quê? Ao poder da própria população que elegeu os seus representantes, né? Então, pessoal, é por isso que é muito tênue esse debate, tá? O neoliberalismo tem os seus prós, mas tem principalmente os seus contras, tá? Muito bem. Pessoal, dúvidas até agora? Só tá eu falando, tranquilos aqui? Não? Tudo bem? Tranquilo, professor. Eu falo então, muito bem. Bom, veja só. Então, ó, podemos afirmar o quê? Que a pretensão é separar as políticas educacionais do debate político, né? Ou seja, uma educação em descompasso com o que se passa no mundo, né, aumenta a dependência e o atraso, mas ficar subalterno aumenta o grau de dependência. Né? Então, o que ele quer dizer aqui? Você não globalizar, você também não preparar o seu aluno para a globalização, você não ensinar o mundo que ele está inserido, faz com que ele fique parado no tempo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que deixar ele ciente de que o país tem essa estrutura, né, de que ele funciona assim, e de que existe um grau de dependência, infelizmente, então, do país em que ele vive para com o país que ele não vive, né, que são os países que são os países desenvolvidos, os países ricos, belezinha? Muito bem. As políticas neoliberais, então, pessoal, para a educação, preconizam a lógica do mercado, como o defendem, tá? Ó, como uma relação entre oferta e procura de serviço educativo e a demanda da sociedade, que a ação do Estado se reduz a garantir apenas uma educação básica, liberando os outros níveis do sistema a leis do mercado, e que ao extremo individualismo, né, o extremo individualismo proposto por esse modelo não favorece as políticas democráticas de participação e compromisso com a realidade social, né? Então é exatamente aquele negócio. Não sei se vocês viram um meme, faz a semana passada agora, que o pessoal tá na rua assim, aí estão filmando e os bombeiros, a polícia, não sei, alguém, alguns guardas estão pedindo para a galera se afastar, voltar para casa. O pessoal fala, ele fala, cidadão, por favor, pode se afastar da linha, né? Aí a mulher dele fala, cidadão não, né? Engenheiro civil, muito melhor do que você. E tem aquele negócio, é o individualismo. Então, você vê a educação como algo que te coloca num patamar, né, que você subjugue o outro, de forma que você não vê a educação como algo democrático, que tem que ser acessível e tem que ser para todos. Você vê a educação justamente como algo que tem que te diferenciar dos outros. Né? Então, seja, para que está servindo a educação, afinal de contas, aqui no país? Né? E o modelo neoliberal prega justamente isso, você está sempre na frente do outro, sempre se colocando, sempre sendo colocando você, né, e não favorecendo os outros. Ou seja, a educação ela não serve para humilhar os outros, né, mas para encantar os outros, certo? Então, o conhecimento serve para isso, para encantar as pessoas, não para humilhá-las, né? A frase do Mário Sérgio Cortella, né, pessoal? Então, a educação tem que estar voltada para os ideais democráticos, que é o ideal onde o país se estabelece, né? Que o Brasil é um país democrático, pelo menos na teoria e na Constituição, certo? Pessoal, muito bem. Consequências aí do neoliberalismo, então, na educação. Então, ó, a autonomia é apenas administrativa, tá? Então, por exemplo, igual eu falei, as avaliações dos livros, programas continuam centralizados, né? Ou seja, é o governo, é o MEC quem vai cuidar disso, mas a parte financeira, merenda, transporte, né? A estrutural passa a ser descentralizada, ou seja, né? É a iniciativa privada que vai cuidar dessas questões, tá? O rápido e barato é apresentado como mais eficiente, né? A reforma do ensino médio e profissionalizante, você educa lá o seu aluno, né, para sair direto um trabalhador, né? Não que esteja errado você ensinar ele a ser um trabalhador, mas você estimula ele a apenas ser o quê? Um profissional, mas antes disso não ser um ser humano, né? Privatização do ensino, não que ela seja ruim em todos os sentidos, né, pessoal? Tá? Só que a privatização que vem junto com a precarização do ensino público é ruim,
né? Então, assim, é como se de um lado tivesse que existir o ensino particular para ser melhor e o público ser ruim, porque se o público for bom, o particular não precisaria existir na teoria, né? Então aí que tá os dois lados da moeda, beleza? Tá? A aceleração da aprovação para desocupar as vagas. Então veja só, né? Você não vai repetir o aluno, né? Dificilmente você vai, não vou reprovar de ano em conselho, não vou reprovar de ano, manter, né? Por quê? Porque você tem uma demanda muito grande a todo tempo de pessoas, de novos alunos que vão entrar no colégio, né? Então você acaba, a qualidade vai acabar, na verdade, né? O compromisso vai acabar caindo, porque a ideia aqui é financeira, né? Receber mais alunos para ter mais dinheiro, levar mais lucro, beleza? Tá? Então, muito bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. A gente finaliza a aula que vem e já entra com um tema novo, tá? Se ninguém tiver dúvidas, eu vou encerrar por aqui, tudo bem? Tudo tranques? Tranquilo. Tranquilo. Pessoal, então, a gente se fala na sexta, tá? De manhã, na aula de história. Pode mandar suas dúvidas, quem tiver, né, aí no decorrer da semana, pode mandar no Insta, no WhatsApp, ou pede pra Marina que ela encaminha pra mim. Belezinha, gente? Beleza. Essa semana eu posto as aulas que foram gravadas na semana passada, tá bom? Tá bom. Meus queridos, então, até mais, até sexta. Fiquem com Deus e boa semana para todos vocês. Até, professor.